Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Graça e paz, meus irmãos, que a bondade de Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês, tudo de bom da parte do Senhor, uma alegria estarmos juntos nesta noite, celebrando ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, celebrando aquele que nos deu o dom da vida, que Ele nos abençoe e que este culto seja para a sua honra e para a sua glória. Abra sua Bíblia no Salmo 37, versículo 3 ao versículo 7, nós vamos ler o texto das Sagradas Escrituras, ler a palavra de Deus. Você que está na sua casa, abra sua Bíblia no Salmo 37, você que está aqui no nosso culto, abra sua Bíblia, acompanhe a leitura da palavra de Deus, e o texto sagrado diz o seguinte, Salmo 37, versículo 3 diz, confia no Senhor e faze o bem, assim habitarás na terra e te alimentarás em segurança. Agrada-te também do Senhor, e Ele satisfará o desejo do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Fará a tua justiça sobressair como a luz e o teu direito como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera no Senhor. Amém. A palavra de Deus nos diz para nós confiarmos, para nós descansarmos no Senhor e para nós esperarmos em Deus. Que nesta noite você aprenda esses princípios da palavra do Senhor, eleve os seus pensamentos a Deus, cresça em Jesus, mas que o seu coração esteja descansado e esperançoso nele. Feche seus olhos aí na sua casa, aqui no nosso templo, e oremos ao Senhor nesta hora. Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, agradecemos por cada vida que está nos acompanhando pelo Facebook, pela internet, cada família ali representada, reunida em torno da celebração, do louvor, da tua palavra, deste culto, que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor, que esta noite seja uma noite cheia da tua presença, porque tu és um Deus presente, onde se faz reunidos 2 ou 3 em teu nome. Obrigado pelos teus filhos que aqui estão, te agradecemos também por cada lar que nos assiste, nos acompanha nessa noite, que o Senhor abençoe, guarde e que cada vida descanse no Senhor, que tu sejas adorado por nós nessa noite, engrandecido, enaltecido, exaltado, que os louvores entoados aqui seja para a glória do teu nome. Usa os teus filhos, glorifica o teu nome através deles, em nome de Jesus. Celebremos ao Senhor Jesus, vamos ficar em pé, vamos adorar e que Ele seja adorado em nosso meio, hoje e sempre na nossa vida e através da nossa caminhada de fé.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que está na sua casa, você pode se ajoelhar com a sua família agora, você pode se humilhar perante a presença de Deus. Assim também faremos nesta hora aqui no templo, nós vamos estar de joelhos. A Bíblia diz, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu o ouvirei e perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra. Nós vamos ficar de joelhos, vamos orar ao Senhor em sinal de humilhação perante a presença do nosso Deus. Este é o lugar mais lindo que você pode estar, é de joelhos aos pés de Cristo Jesus. Se ajoelhe, mas também nesta hora ore ao Senhor. Ore entendendo que Ele é o seu Deus. Ele é quem deve ser honrado, glorificado, exaltado. É Ele que merece o nosso louvor, a nossa adoração. Quando nós nos prostramos diante de Deus, nos sentimos pequenos, humilhados. É isso que Deus quer fazer conosco, nos humilhar perante a sua presença. E se nós nos humilharmos perante a presença do Senhor, buscar a sua face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a sua terra, a terra do seu coração, a nossa nação, a nossa casa, a nossa vida. Que Deus nos sare, que Deus cure as nossas vidas. Ore um pouquinho ao Senhor, interceda a Deus. Coloque-se não somente de joelhos, mas que o seu coração esteja prostrado nesta hora também. Deus, este é um tempo em que nós desejamos a Tua face, a Tua presença, e nos prostramos diante de Ti, ó Deus, sabendo que Tu és maior, sabendo que Tu és Senhor, sabendo que Tu és Deus, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas. Mas também nos humilhamos e nos prostramos diante da Tua presença santa e poderosa, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, sare a terra do nosso coração, sare as nossas vidas, ó Deus. Dai-nos um coração da vida, seja com a nossa igreja, que haja, ó Deus, um tempo de profundo avivamento no coração do Teu povo, ó Deus, no coração da Tua igreja, não somente aqui em Tapetinga, Bahia, mas em todo o Brasil e mundo. Que a igreja de Jesus se volte para o Senhor, que seja direcionada pelo Espírito Santo e tenha um relacionamento profundo com o Senhor, que busque a Tua presença intimamente, que feche a porta do seu quarto, ó Deus. Assim o Senhor perdoará os nossos pecados e assim o Senhor sarará a nossa terra. Perdoa-nos porque somos maus, perdoa-nos porque somos pecadores, perdoa-nos porque somos miseráveis, perdoa-nos porque somos os piores dos homens. Perdoe-nos, ó Deus, porque não merecemos a Tua graça, o Teu amor e a Tua salvação, mas o Senhor nos alcançou, e porque o Senhor nos alcançou, hoje nós temos vida, e temos vida em abundância. Louvado seja o nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, vamos adorar o nosso Deus, prostrados em nossa consciência, prostrados em nossa mente. Louvemos ao Senhor. Se eu me humilhar, fiquemos em pé, em nome de Jesus. Você na sua casa, adore ao Senhor conosco, celebre a Jesus, humilhando-se perante a face do Eterno, o nosso Deus. Neste lugar, Tu és real.
entregar totalmente. O teu toque abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Declare nessa noite: se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. cante nessa noite, neste lugar. Neste lugar, tu és real. Vou me entregar totalmente. Teu toque Abriu os olhos do meu coração. Eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custa, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Erga sua mão nessa noite. Erga sua mão e adore a Ele, pois Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno da nossa adoração. Ele é a fonte, Ele é a nossa colheita, Ele é a nossa herança. Eu quero te convidar nessa noite, você que está em casa também, a adorar conosco isso. Ele é a minha fonte, é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor.
mais vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Aplauda o nome dele nessa Aleluia. noite. Aleluia. Glória ao Senhor, aleluia. O sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Glória a Deus, aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a
Aleluia. Amém. Vamos continuar adorando ao nosso Deus por meio dos dízimos e das ofertas. Quando nós também humilhamos nossa vida perante o Senhor, nós nos tornamos exímios doadores. Temos um coração extremamente generoso na obra e para a obra do nosso Deus. Que Ele use cada vida nessa noite para dedicar ao Senhor seu dízimo, a sua oferta. Traga a casa do Senhor para mantimento da casa do Senhor. No mês passado, nós tivemos apenas 60% das entradas necessárias. Portanto, você que tem um compromisso com essa igreja, com o reino de Deus, você pode fazer isso com alegria, porque isto agrada o nosso Senhor. Façamos com alegria, cantando ao Senhor a música Bem Supremo. Enquanto nós cantamos, adoremos através do nosso bolso, dos dízimos e das ofertas. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar, tu és o Deus que tenho, meu Rei, Senhor e Pai. Te quero em minha vida mais e mais. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo
aleluia. Chama a nossa irmã Maria Luísa, que vem aqui à frente, poder sentar. Ela fez aniversário. Alguém mais fez aniversário esta semana? Pode vir aqui à frente, ficar um pouco afastado de Maria. Nós vamos orar pela sua vida. Orar também por Isadora, filha do nosso irmão Miqueias, para que Deus possa curá-la. Ela está doentinha. Orar pelos enfermos, enlutados, pessoas que estão passando e atravessando por lutas tão profundas. Mas agradecer a Deus também pelos dízimos, ofertas, pela vida de Maria. Sueli também, se eu não me engano, fez aniversário esta semana. Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos. Abençoamos a vida de Maria, que ela tenha vida, saúde e paz. Que ela cresça abundantemente no Senhor Jesus. Que nada neste mundo possa tirar os seus olhos do céu, do Cristo ressurreto, que ela olhe para cima e encontre esperança para continuar, para perseverar, para não desistir. Dá força à tua filha, completa a obra do Senhor em sua vida, os teus planos, propósitos, assim também como na vida da nossa irmã Sueli, e pedimos, ó Deus, encarecidamente nessa noite, que o Senhor abençoe Isadora, filha de Miqueias. Vem com bálsamo de cura sobre ela. Acreditamos que nada é impossível para o Senhor, que todas as coisas estão dentro do propósito do Senhor, mas acreditamos também que o Senhor pode colocar as tuas mãos nesta hora, ó Deus, enquanto nós estamos aqui na vida dela, curando, abençoando, libertando de todo o mal, tirando a enfermidade, a dor e o sofrimento desta hora. Abençoa a família do irmão Miqueias, do nosso Danilo, que está nos ajudando. Abençoa a vida de cada um que dizimou, ofertou nessa noite. Que o Senhor continue fazendo com que os teus filhos sejam perseverantes na doação, perseverantes na tua palavra, perseverantes na oração, perseverantes na fé em Cristo Jesus. Agradecemos a Ti, que és o nosso sustentador, o nosso protetor, o nosso escudo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe Maria, feliz aniversário. Que pena que eu não posso te dar um abraço nessa hora. Meus irmãos, é uma alegria nós estarmos juntos. Vamos dar continuidade a uma série de mensagens. Na semana passada nós começamos a falar sobre esperança. Na quarta-feira nós também falamos sobre isso. Domingo pela manhã, no dia de hoje, nós também continuamos com este foco de oração e de esperança, e agora não é diferente. Nós vamos continuar no mesmo texto, na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, capítulo de número 1, versículo 6 em diante. Nós vamos ler a palavra de Deus, esta palavra que é viva, poderosa, eficaz, e ela que transforma a vida do homem. E nós acreditamos que Deus preservou a palavra até os dias de hoje, para que você possa então encontrar a verdadeira esperança. Abra sua Bíblia, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 6 em diante. Você que está em casa, abra sua Bíblia, compartilhe com a sua família e também compartilhe esse vídeo aí na sua página do Facebook. Depois, logo mais, estará no YouTube, você também pode compartilhar. Nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo, para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, sem vê-lo agora, crendo, exultais com alegria inexprimível e cheia de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. Vamos ler até aí o versículo 9. Queridos, o tema da série é Tempo de Esperança. Nós falamos na semana passada
que, segundo o filósofo Platão, a esperança ela só pode ser vivida após a morte. O pensamento romano é que a esperança é sempre que você vive um momento feliz. O dicionário traz uma definição de esperança como algo que traz ânimo ao nosso coração e estimula a nossa alma. A palavra esperança no latim é sperare, que significa um sentimento de olhar para o futuro. Mas para a fé cristã judaica, a esperança é uma virtude que nos tempos difíceis leva o homem a buscar a Deus e a pensar no seu futuro. A esperança, de alguma maneira, nos faz esquecer das dores, das doenças, das dificuldades e sofrimentos que temos e faz com que cada filho de Deus olhe para o futuro. Nós falamos em 4 tópicos. O primeiro, que nós somos eleitos de Deus. Cada um de nós foi escolhido por Deus desde a fundação do mundo e no ventre da nossa mãe. Também conforme o verso que está no verso 3 da primeira carta, no capítulo 1, nós aprendemos que devemos ter alegria em tempos difíceis. Este é um desafio para cada um de nós. Também aprendemos no versículo 4 que Deus tem uma herança reservada para você. Há uma herança no céu que não perece, que não se destrói, que não se corrói, uma herança garantida por Jesus em toda e para todos sempre, em toda a eternidade e para todos sempre. Mas também no versículo 5 aprendemos que todos nós temos a proteção de Deus. Deus é o nosso escudo. E no final diz que nós devemos aceitar o momento que nós estamos vivendo. É um momento, vai passar, mas nós devemos ter confiança em Deus, que dias melhores virão sobre cada um de nós. E hoje nós vamos continuar esta mensagem esperança que transcende os momentos difíceis. E o primeiro tópico que eu gostaria de desenvolver com os irmãos, a partir do verso 6, é: desenvolva a sua fé em Deus. Nós precisamos desenvolver a nossa fé em Deus. O versículo 6 diz: nisso exultais, ainda que agora sejais necessariamente afligidos por várias provações, por um pouco de tempo. Esse texto está nos ensinando a termos a capacidade de, nos momentos mais difíceis da nossa vida, desenvolver a nossa fé, sermos maduros espirituais. Aqui nós temos uma referência muito linda, uma expressão que indica que devemos exultar, ter alegria, viver de forma que desenvolvamos a nossa fé em Deus, mas que tenhamos alegria neste tempo. Porque a alegria que está em nós, a exultação que é algo que vive dentro de nós, o regozijo que está no nosso interior, não é algo que depende das circunstâncias que nos rodeiam, mas é algo que depende de um estado de espírito, da fé em Cristo Jesus, da esperança que temos nele, é algo que está em nós. A alegria que vem de Deus em circunstâncias difíceis faz com que cada um de nós desenvolvamos a nossa fé em Deus, desenvolvamos a nossa fé em Cristo e nos regozijemos apesar dos momentos difíceis que nós estamos enfrentando. Esses versos que nós lemos nos traz 3 coisas importantes sobre provações. Provações que nos ajudam a desenvolvermos a nossa fé. Primeiro, as provações são necessárias. Anote aí na sua casa, anote aqui no templo, as provações são necessárias. Para Deus desenvolver genuinamente a nossa fé, nós precisamos passar por provações. Porque nas provações nos tornamos mais humildes, humilhamos a nossa vida, colocamos o nosso rosto em terra e diante de Deus. As provações são necessárias, elas são importantes,
mas as provações que muitas vezes são angustiantes, ensina-nos a termos mais compaixão. Daí, num tempo tão difícil que nós estamos vivendo, nós estamos angustiados, as provações estão aí, mas tudo isso nos ensina a termos compaixão pelo próximo, a ajudarmos o outro, a não menosprezarmos as diferenças, a diversidade do outro. Quando nós estamos sofrendo e sabemos que o outro também está sofrendo, nos tornamos mais compassivos, nos colocamos no lugar do outro, a não ser que haja um coração muito duro, mas quando estamos vivenciando provações, a nossa vida se torna mais sensível a atender a necessidade do nosso próximo. Nós compreendemos melhor a dor dele e compreendemos melhor a nossa dor. Nós compreendemos melhor a sua humanidade e compreendemos melhor a nossa humanidade. Passamos a julgar menos e a amar mais. Passamos a abraçar mais e a julgar menos. Porque nós compreendemos que o outro é igual a nós, que não há diferença de raças, de nações, que somos todos parte de um planeta, que somos todos parte de um Deus, que somos todos filhos de Deus, que fomos criados à sua imagem, que fomos criados à sua semelhança a partir da fé em Cristo Jesus. Então as provações são necessárias e as provações angustiantes ensinam-nos a termos mais compaixão pelo próximo. Mas as provações também vêm sobre nós de formas variadas. A palavra variados no texto sagrado, ainda que sejais necessariamente afligidos por várias provações, algumas versões variadas provações, é a palavra poikolos, que significa matizado, de muitas cores. Nós estamos passando todos juntos a provação de uma pandemia, de um vírus, do coronavírus, do Covid-19, nós estamos passando tudo juntos, mas nós temos variadas provações, alguns na vida financeira, outro na família, outro na igreja, outro com o irmão, outro com o vizinho, outro tem provação no trabalho, outro porque tem falta de fé, outro porque está depressivo, outro porque está desesperado. Há variadas formas e cores de provações, porque algo que muitas vezes não afetaria a mim, afeta você. Você se constrange por uma coisa que talvez não me constrange. Você se afeta com uma coisa que talvez não me afeta. Por isso nós somos tomados por variadas provações, por variadas cores, por variadas formas. Porque nós nos completamos na caminhada como igreja em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso que em tempos de provação, Deus nos fornece uma graça e uma presença especial. Ele está presente, Ele sabe que precisamos. Ele sabe que precisamos vencer as provações, os dilemas da nossa alma, as tentações que sobrevêm sobre nós. Eu já disse que Paulo muitas vezes estava vivendo um tempo extremamente difícil. Ele orou 3 vezes ao Senhor para Deus remover o espinho da sua carne, mas Deus disse que a graça era apenas suficiente para ele e ele deveria suportar aquele espinho. E quando nós aprendemos a suportar as tempestades, os espinhos da vida, Deus está como ouro, refinando a nossa alma para que você brilhe a glória de Jesus em você. A nossa fé está nesse tempo se desenvolvendo. É no fogo da vida, refinador de Deus, que vai dando para nós a autenticidade da nossa fé em Cristo Jesus. É no fogo da vida que Deus vai refinando a nossa fé, desenvolvendo a nossa fé, tornando que aquilo não tinha sentido nenhum em um sentido, refinando a nossa vida, purificando o nosso ser. O propósito de toda aprovação para os servos de Deus é que nos tornemos ainda mais semelhantes a Jesus.
Este é o propósito da provação. Você está passando por uma provação, todos nós estamos passando por provações. Essas provações têm variadas cores, são necessárias, são importantes. Nas provações temos compaixão, mas diante de tudo isso, o que está sendo extraordinário é que cada um de nós, como igreja do Senhor Jesus, estamos desenvolvendo e crescendo na nossa fé pessoal em Deus. Segundo, a esperança que transcende momentos difíceis, nos ajuda a entender que Jesus está presente, mesmo que você não esteja enxergando. Versículo 7 diz: para que a comprovação da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde em louvor, em glória, em honra na revelação de Jesus Cristo. E o verso 8 diz: pois sem tê-lo visto, vós o amais. Sem ver a Cristo, sem ver o Espírito Santo, sem ver a Deus, nós amamos. E sem vê-lo agora, crendo, diz a Bíblia, exultai com alegria inexprimível e cheio de glória. Esse texto nos ensina que Jesus está presente, mesmo você não enxergando. Nós não enxergamos Jesus pelos nossos olhos naturais. Quando nós olhamos para este versículo, não podemos perder como pano de fundo que os cristãos estavam sendo humilhados, massacrados, mortos, dispersos por diversas nações. Havia um sofrimento imperando na vida dos discípulos do nosso Senhor Jesus. E aqui esse texto nos dá um alimento sólido, profundo, dizendo que os discípulos deveriam crer, que nós enxergamos o Senhor pela fé, de que Ele está presente em nossa vida e por isso vamos crescendo dia após dia. Esse texto está nos dizendo que Deus, o nosso Senhor Jesus, está presente na fornalha da nossa vida. Ele é um Deus conosco, mesmo que você não enxergue Ele com seus olhos naturais. Eu tenho uma tia que é cega, ela não enxerga, perdeu a visão com 16 anos. Ela era e é muito linda até hoje. E naquele tempo ela perdeu a visão, não havia medicina suficiente para o caso e a causa dela. Ela tinha 2 filhos, tinha que conviver agora com a cegueira, e de repente os filhos foram crescendo, um filho veio a falecer, e ela ficou apenas com uma filha, e essa filha teve outros filhos, que teve netos. A minha tia nunca deixou de amar os filhos, nunca deixou de amar a Deus, nunca deixou de amar os netos. Ela tinha um carinho especial, e ela tem uma alegria especial da parte de Deus na vida dela. Eu nunca conheci na minha vida uma pessoa tão alegre, tão feliz com a vida, tão realizada, tão extraordinária, tão para frente. Nada está ruim para ela, ela não reclama de nada, a alegria é constante, o pau está quebrando e a vida dela está uma bênção. Mas ela amava os seus netos, amava os seus filhos, amava e ama a Deus, mesmo não podendo enxergar mais aqueles que estão ao seu redor. Esse texto nos ensina que você não precisa enxergar Jesus para crer nele. Que você não precisa tocar como você toca numa matéria para crer nesse Jesus. Que você não precisa apenas enxergar com os olhos naturais, mas você precisa enxergar com os olhos da fé que o nosso Cristo ressurreto está presente nas provações e nos sofrimentos da nossa vida. Os cristãos de hoje nunca viram o Senhor fisicamente, mas nós o amamos, nós o conhecemos, nós nos relacionamos com Ele. E sentimos que o momento mais extraordinário da sua presença é no meio das provações, é no meio das lutas. A gente não precisa tocar como Tomé para crer.
a gente precisa apenas crer em Jesus. A Bíblia diz em João 20, 29, que bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos mais felizes do que Tomé, que tocou no nosso Senhor. Bem-aventurados, a nossa fé, ela é real. Nós acreditamos em Jesus. Ele está vivo, Ele ressuscitou. Ele está cuidando, nos abraçando. Ele está nos amando nesta hora e nos impulsionando a sair desta luta que parece que não vai passar. O nosso Deus está presente, mesmo que você não enxergue o nosso Senhor. Mas você acredita, você crê, você empenha a fé, você tem esperança, você crê nas Escrituras, você muitas vezes é tocado pela presença dEle, você sente a presença do Senhor na sua vida em meio às provações mais difíceis que nós vivemos. Em último lugar, substitua o ressentimento pelo regozijo crendo em Jesus. Substitua o ressentimento pelo regozijo crendo em Jesus. Versículo 8 e versículo 9. Pois, sem tê-lo visto, vós o amais, e sem vê-lo, agora crendo, exultais com alegria inexprimível e cheio de glória, alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esta esperança que transcende momentos difíceis, nos ajuda a substituir a culpa, o ressentimento, a falta de perdão, os dias difíceis, pela alegria, pelo regozijo, porque nós cremos em Jesus. Quando nós sofremos, somente na perspectiva bíblica do Evangelho, olhando para as Escrituras e para Jesus, podemos substituir o sentimento, a mágoa, a culpa, a falta de perdão em alegria. Isso não somente transforma a sua vida, mas transforma o ambiente, transforma aqueles que estão ao seu redor. A nossa perspectiva muda quando nós compreendemos que em meio às lutas, Deus deseja cumprir o seu plano e o seu propósito para as nossas vidas em todas as circunstâncias. É importante lembrar que Cristo, a alegria que depositamos em Cristo é a nossa força. É importante lembrar e observar que a alegria que Cristo produz em nossa vida é inexprimível. Em outras versões é indizível. E esta alegria provoca em nós uma vida cheia de glória. Uma vida cheia de esperança. O sofrimento, meus amados, ocorre muitas vezes e de muitas formas e diferentes situações. Mas a graça do Senhor está presente sobre nós, a sua presença é constante na nossa vida para nos conduzir além do sentimento ruim, do sentimento de culpa, do ressentimento, da falta de perdão, para um momento de alegria indizível, inexprimível, inexplicável e cheio de glória. Esse texto no versículo 9 nos ensina que é possível receber essa alegria e viver essa alegria a partir da crença em Jesus, ainda hoje, mesmo que a nossa alma ainda será transformada em corpo glorificado, o corpo nosso será transformado em corpo glorificado na eternidade. A Bíblia diz, e alcançando o objetivo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Esse texto está nos dizendo que é possível, ainda nesses dias de pandemia, ainda nos dias que virão de provações, de tentações e de lutas e de sofrimentos, é possível nós vivermos o céu, a realidade da alegria, do regozijo na nossa vida, mesmo que tudo ao nosso redor esteja pegando fogo. Foi assim na vida de Daniel.
Foi assim na vida de Jó, foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Davi, foi assim na vida dos amigos de Daniel. A vida estava pegando fogo ao seu redor, mas Jesus estava presente, transformando aquele ambiente de provação em ambiente de alegria. A grande peça-chave central do quebra-cabeça do sofrimento se chama Jesus. Se nós colocarmos o Senhor Jesus no centro da nossa vida e na direção dos nossos pensamentos e atitudes, Ele começa a resolver o quebra-cabeça da nossa vida e a nossa vida começa a fazer sentido. Nós vivemos com alegria, com regozijo na nossa alma. Por isso, tenha esperança. Esperança que transcende os momentos difíceis. É necessário nesses dias, mais do que nunca, exultar, se alegrar, mesmo que afligidos por diversas provações. É necessário nesse dia substituir o ressentimento pela alegria. É necessário viver uma fé tão intensa, sabendo que Jesus está presente, mesmo que a gente não enxergue. É necessário crer em Jesus e ter uma alegria constante, mesmo que as tempestades parecem que não irão passar. Esses dias eu vi uma história muito bonita, de um soldado e um sargento que estavam em viagem e caiu uma forte tempestade. Os carros que estavam na sua frente, todos começaram a parar no acostamento, porque não estavam enxergando nada, absolutamente. O soldado chegou para o sargento e disse: sargento, vamos parar, todo mundo está parando. Ele disse: não, continua em frente. E ele foi: sargento, estou enxergando muito, continua em frente. E o pé d'água caindo, a tempestade, raios, trovões. E ele com medo daquela situação, os carros começaram a parar, outros que estavam à frente foram parando, e somente ele, mais alguns poucos continuaram. E o sargento dizendo: continue, continue. E quando chegou numa espécie de uma outra cidade, numa outra estrada, o sol estava brilhando. O sol estava tinindo. O sargento olhou para o soldado e disse: agora você para no acostamento. Ele parou no acostamento e disse: agora você olha para trás. E o soldado olhou para trás. E o sargento falou: olha, as tempestades na nossa vida são como esta situação que nós vivemos aqui. Elas virão. Se você parar, você ficará como aqueles carros todos que pararam, estão até agora lá atrás, vivendo todas as tempestades ainda possíveis. Mas nós estamos aqui diante de um sol radiante, de um tempo extremamente melhor. Se você parar na sua vida diante das tempestades, elas continuarão. Mas se você prosseguir, ela vai desaparecer da sua vida, porque o sol voltará a brilhar na sua existência. Assim também é conosco. Se diante das provações, das tempestades que nós temos na vida, ficarmos focados nas circunstâncias e pararmos a nossa existência no acostamento, a gente vai continuar vivenciando aquela tempestade. Aquela tempestade vai nos abatendo, nos deixando para baixo. Mas se a gente continuar a nossa vida, continuar a nossa rotina, continuar os nossos projetos, continuar os nossos sonhos e pedindo a Deus que recomece o seu caminho em nossas vidas, com certeza a gente vai atravessar pela tempestade e a gente vai ver o sol raiar sobre nós. Que assim seja em nome de Jesus. Que o sol volte a brilhar sobre a sua vida, aí na sua casa, aqui no templo, em nome de Jesus. Fiquemos em pé, você na sua casa, feche os seus olhos. Mas fiquemos em pé aqui em nosso templo e vamos orar. Orar pedindo a Deus que esta tempestade que está sobre o Brasil, ela passe em nome de Jesus. Já foram mais de 200 mil pessoas que morreram, mas foram mais de 800 mil pessoas que foram curadas deste vírus. Foram mais de 4 mil mortes no Brasil, isso é uma dor muito profunda para as famílias que perdem.
Mas também a outra notícia que tem mais de 60 mil curados. É difícil às vezes para a família, enlutada, a tempestade não passa. Mas a gente precisa viver a vida com esperança. O propósito da nossa vida só cessará quando a gente morrer. Enquanto nós tivermos vida, Deus tem plano, Deus tem propósito, Deus tem sonhos para nós. Mas se ficarmos focados nas más notícias e nas situações adversas que estão ao nosso redor, a gente vai continuar vivendo na tempestade. A tempestade nunca vai passar, porque a gente não vai continuar e não vai chegar ao nosso destino e nem o sol vai voltar a brilhar. Pai, nós te louvamos, engrandecemos porque nesses dias o Senhor está desenvolvendo a nossa fé. O Senhor está fazendo com que cada filho teu cresça em Jesus. Pai, obrigado pelas pessoas que estão voltando para Jesus. Hoje eu senti pela manhã uma alegria tão grande de um casal que estava aqui no nosso templo e disse: pastor, eu estava com vergonha, mas hoje eu estou aqui dizendo que eu quero voltar a congregar. Louvado seja o nome de Jesus. Ó Pai, há pessoas em casa que não estão congregando, estão sem igreja, que estão sem corpo, que estão fora do corpo, estão sem uma família espiritual. Deus, nós temos esta oportunidade aqui em Tapetinga de já estarmos juntos, mesmo sendo poucos ainda. Mas nos alegramos porque estamos vendo os nossos irmãos. Não podemos abraçá-los ainda, tocá-los, mas já podemos enxergá-los, vê-los. Ó Deus, obrigado por cada vida que aqui está. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos salvou, nos curou, nos abençoou, está cuidando de nós. Obrigado, Deus, porque o Senhor operou a tua salvação em nossas vidas. Esse selo do Espírito que permanece apesar de nós. O Senhor nos selou no dia da nossa decisão por Jesus. Ó Deus, que o nome poderoso de Jesus, que venceu a morte, transforme aquele que está em casa, mas este irmão e esta irmã que está aqui no templo. Ó Deus, que tu enchas com a tua presença e com o teu Espírito cada vida, Senhor, a ser uma vida cheia de alegria, cheia de regozijo. Nós não estamos sendo açoitados, não estamos sendo mortos, não há apedrejamento entre nós, e porque às vezes ficamos abatidos, como diz o salmista: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Crê em Deus, espere nele, confie no Senhor. Deus, que nós possamos colocar a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Pai, que o Senhor transforme o coração dos Teus filhos, dos Teus servos. O Senhor quer trabalhar conosco. Somos nós que precisamos de mudanças. Às vezes pensamos que o outro precisa de mudanças, mas somos nós que precisamos de mudanças. Se eu mudar, muita coisa ao meu redor muda. Se houver sentimentos ruins em meu coração, ao redor haverá sentimentos ruins. O Senhor transformará o ressentimento em alegria, porque cremos em Jesus. É a chave deste quebra-cabeça. Há um propósito de Deus em tudo. Nada é por acaso. Nós não somos um acidente. Nós fomos criados pelo Senhor para viver para a tua glória. Deus transforma a vida daqueles que estão em casa, ó Senhor. Vai na direção deles. Que haja uma mudança emocional e espiritual profunda. Assim também como nas nossas vidas que estamos te adorando aqui neste templo. Que vidas se voltem para Jesus.
pessoas que não congregavam, voltem a congregar. Assim que abrir os templos, voltem a conviver com os irmãos. Ó Deus, nós acreditamos que as maiores igrejas ainda serão plantadas, que teu Espírito há de encher os templos, não de espectadores, mas de adoradores. Ó Deus, que haja um avivamento no nosso meio, em nosso coração, em nosso Brasil. Sara a nossa terra, sara as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, purifica o nosso coração, em nome de Jesus. Cantemos e adoremos ao Senhor. Oh, quão lindo esse nome é, o nome poderoso de Jesus. Este nome está acima de todo o nome. Adore a Jesus nesta hora, com todo o seu ser, com todo entusiasmo e com todo o seu coração. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é! Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, mais forte que tudo é. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. Erga sua mão e Céu te adore. adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino,
Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos aqui por causa desse Jesus, por causa do invencível, do inigualável, por causa deste Deus que é poderoso. Oh, irmãos, se nós nos voltarmos para Jesus, Ele perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Você que está em casa, entregue sua vida para Jesus, dizendo: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Se você puder escrever isso lá no seu Facebook, dizendo: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Mas se aqui entre nós alguém que ainda não fez essa decisão, não há nada mais importante na sua vida, no quebra-cabeça da sua existência, do que ter Cristo dentro do seu coração. Alguém nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma de suas mãos dizendo: eu me entrego, eu me rendo, eu me prostro. Eu reconheço que somente Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Criador de todas as coisas. Alguém? Você precisa fazer isto. Entregue o seu coração para Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, irmãos. Como é bom cultuar ao Senhor e engrandecer o nome de Jesus. Poder sentar. Meus irmãos, como sabemos, nosso retiro foi cancelado. Em breve nós teremos uma outra data. Já havíamos adiantado muitos recursos ao local do retiro, ao pastor Eduardo, a passagem dele, ao cantor que estava vindo, a combustível já estava sendo adiantado, tanta coisa boa acontecendo e vai continuar. A gente está remanejando tudo isso por uma nova data. Em breve a gente dará mais informações a este respeito. Lembrando que nós temos culto toda quarta-feira, 19h30, domingo pela manhã, 10 horas, e domingo à noite, às 19 horas. Então, sempre participe dos cultos aqui no templo, já que podemos já estarmos reunidos, mas também participe, você que não pode vir, que é idoso, que tem algum problema de saúde, está na área de risco, participe aí na sua casa, com a sua família, adorando a Cristo Jesus. Que Ele derrame cada dia mais esperança, fé, alegria, para que vivamos de forma que agrade o nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Eu creio que em breve estaremos juntos de uma outra forma, sem máscaras. Todos nós iremos trocar abraços, beijos, ósculo santo, como disse o apóstolo Paulo. A gente vai trocar carinho, nós iremos voltar a visitar os irmãos e nos alegrarmos juntos para vivermos esta verdadeira comunhão. Um beijo para todos vocês que nos assistiram e nos ouviram pelo Facebook, que a vida de Cristo seja na sua vida, assim também como a nossa nessa noite. Que o Senhor continue sendo invencível nas nossas vidas e a partir das nossas vidas, que o Cristo ressurreto nos abençoe nesta semana, que ela seja linda, poderosa e maravilhosa na presença de Jesus. Nós estamos vivendo em tempos de pandemia, de fé em fé, de glória em glória e de vitória em vitória. Que Deus em Cristo vos abençoe, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus e a comunhão do Espírito seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Boa noite para você que está em casa, você que está aqui. Deus abençoe, tudo de bom da parte de Jesus para a sua vida. Um beijão.